Continuando com o assunto ângulos externos e ângulo interno de um triângulo, temos um triângulo como modelo, onde temos dois ângulos internos, um de 50 e outro de 60, e o terceiro ângulo é x. Então eu tenho que encontrar o valor de x. E temos dois ângulos externos, o ângulo y e o ângulo de 110 graus. Para encontrar o valor de x, iremos utilizar a propriedade dos ângulos internos. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, somando x com 50, com 60, isso é igual a 180. Repetimos o x, que é outro modo de resolver esse problema. Se observarmos, temos x mais 110. Esses dois ângulos, eles são adjacentes suplementares. Dois ângulos adjacentes suplementares formam um ângulo de 180. Então, somando x com 110, temos que essa soma é igual a 180. Resolvendo a primeira maneira, iremos encontrar o valor de x. E resolvendo pela segunda maneira, também iremos encontrar o valor de x. Repetindo x, somando 50 mais 60 é igual a 110, e isso é igual a 180. Deixamos o que tem incógnita de um lado da igualdade e os termos que não têm incógnita do outro lado da igualdade. O 110 irá passar para o lado do 180, com sinal oposto. Se é positivo, vai passar negativo. Agora podemos calcular. O valor de x é igual a 180 menos 110 é 70. Então o valor de x é igual a 70. Utilizando o método de ângulos suplementares, devemos repetir o x, passar o 110 para o lado do 180, o outro lado da igualdade, com sinal oposto. Desta forma, podemos encontrar o valor de x. X é igual a 70. Percebe que as duas maneiras chegamos a um valor comum. Tanto dessa forma, encontramos o valor de x, e pelo ângulos suplementares adjacentes também encontramos o valor de x, que é 70. Para encontrar o valor de y, iremos utilizar o método do ângulo adjacente suplementar. A soma de dois ângulos adjacentes suplementar é 180. Então, y mais 50 é igual a 180. Devemos repetir o y e passar os 50 para o outro lado da igualdade, para o lado do 180. Como ele é positivo no primeiro membro, irá passar negativo para o segundo membro. Y é igual a 180 menos 50, então y é igual a 130. Continuando os estudos de ângulos externos e internos de um triângulo, temos um exercício, um exemplo, como lidar com essa situação. O ângulo C é igual a 70, o ângulo B é igual a 60 e o ângulo externo ao vértice A é y. Queremos calcular y. Devemos utilizar o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo nos diz que
Fixado um triângulo, a medida de cada ângulo externo é igual à soma das medidas dos seus internos não adjacentes. O que isso significa? E se eu pegar o y, ele tem que ser igual a 70 mais 60. Ou seja, o y, o ângulo externo, y, quer dizer, o ângulo externo ao vértice A, ele é igual à soma dos dois ângulos opostos ao ângulo do vértice A. Quer dizer, o ângulo não adjacente ao ângulo externo. Somando 70 mais 60, isso é igual a 130. Então, y é igual a 130. Chegamos ao valor de y, utilizando o teorema do ângulo externo, sem precisar de calcular os ângulos internos, primeiramente, para encontrar o valor do ângulo adjacente. O ângulo adjacente ao ângulo externo é o ângulo formado no vértice A.